Olá, amigos do atletismo catarinense. Estamos de volta com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, uma realização da Federação Catarinense de Atletismo nesses tempos de pandemia. Lembrando que, se você não tiver o que fazer na rua, fique em casa, cuide-se, cuide dos outros, e principalmente agora que a vacina está chegando. Daqui a pouquinho nós todos estaremos imunizados e tornaremos a nossa rotina de antes da pandemia. A nossa convidada de hoje é uma convidada especialíssima. Por que especialíssima? Esse é o nosso 40º programa, número 40. E nós demos um tempo aí porque eu esperei que a Liege, nossa secretária, se recuperasse da Covid, que ela voltasse ativa, porque esse quadro é um trabalho nosso. Produção, toda a parte técnica é da Liege, jamais eu continuaria enquanto ela não estivesse legal. Então, hoje estamos voltando com o número 40 e uma convidada, como eu disse, muito especial. Ela nunca ganhou uma medalha, ela nunca competiu em Jogos Abertos, ela nunca subiu ao pódio, mas ela tem uma história no atletismo catarinense que poucos têm. Ela tem o privilégio de acompanhar a evolução da Federação Catarinense de Atletismo desde a sua fundação, lá nos anos 78, 79, até os tempos atuais. Ela nunca deixou de estar conosco nesses 43 anos. Eu estou falando da nossa querida amiga, minha irmã do coração, Maria Alice Fernandes Neta. Boa tarde, Maria Alice, tudo bem? Boa tarde, Dério. Tudo certo, graças a Deus. E aí, Alice, antes da gente falar da tua história, vamos falar da tua história recente. Rolou uma aposentadoria agora, pelos últimos dias, é verdade? Como é que está isso? Sim, dia 6 de maio. Saiu a aposentadoria, me pegou até de surpresa, porque levou um mês e pouco só. Então, me pegou meio que de calça na mão. Fiquei meio assustada. Mas, enfim, tem dia que eu gosto, tem dia que eu não gosto. Aí, quando eles precisam, eles me chamam, eu venho aqui rapidinho. Não precisa falar duas vezes que eu já volto na Fesporte. Inclusive, hoje estou na Fesporte. Eu sei, não, mas é natural, né? Pela função que você exerce aí, precisa ter uma transição com muita tranquilidade. E a gente sabe que você vai estar sempre disponível, né, como é disponível para o esporte, para o atletismo catarinense. Bom, vamos voltar no tempo, vamos voltar lá para 1978, 1979, que foi quando você começou essa história no atletismo catarinense. Como que foi, a Maria Alice não foi atleta, como que foi essa introdução no mundo do esporte e, mais especificamente, no mundo do atletismo? Em 79, eu entrei na Faculdade de Educação Física, na UFSC, e daí a gente fazia todos os finais de semana, tinha as oportunidades de trabalhar, né? Trabalhei no vôlei, trabalhei no handebol, mas a que eu mais gostei mesmo sempre foi o atletismo. Daí continuei, daí depois veio a Alva, no estágio com a Alva, daí mesmo fui para ela. E em 81, quando vocês se formaram, em julho, você, Rubem Valdo, Minhocão, ela, no dia da formatura, lá, ela me chamou num canto e me convidou para trabalhar na federação. Ela até brincou comigo. Quem está se formando são eles e você que vai ganhar o emprego. Aí fui como bolsista. Não tinha dinheiro para pagar, às vezes saiu dinheiro só em dezembro, aí era aquela correria do torrado ter que prestar conta. Também depois ela conseguiu uma bolsa na universidade para eu trabalhar na federação e assim foi. Depois, daí, quando veio isso, fui passei com o torrado, depois do torrado. Não lembro quem veio depois. Depois sei que eu Nós vamos voltei com lembrar. ele. Nós vamos lembrar ao longo da nossa conversa. Alice, você falou uma coisa muito importante, que nós, na época, no curso de Educação Física, nós passávamos por tudo. Nós experimentávamos várias modalidades. A gente atuava como mesária, como bandeira, às vezes como árbitro. E tu fala a mesma coisa que eu falo. Participamos de tudo, mas chegou uma hora que, assim, o que é que eu quero? Atletismo. Bateu aquele bichinho na veia e ficou até hoje, né? E aí você começou a trabalhar como secretária da federação É da federação. em 1981, 81. na gestão do Orlando Pérez, Torrado. nosso querido Torrado. E aí, conta um pouco, Alice, porque a gente, como acadêmico, a gente via o desenrolar das competições, a gente auxiliava, preenchia a súmula e tal. Mas o que é que foi em 1981? Hoje tem computador, hoje tem internet, hoje tem um monte de coisa. Como é que foi em 81 entrar numa sede de uma federação,
para ser secretária de uma federação com os recursos da época. Como é que funcionava isso? Ai, era muito bom. A Alva, por exemplo, passava lá de manhã, deixava todos os ofícios que tinham que serem feitos, né? Ela deixava redigido, e seta daqui, setinha da lá, daí eu fazia, quando eu chegava lá, eu fazia isso. Eu tinha que fazer todos os ofícios, encaminhar para a CBAT, depois a gente fazia tudo isso aí, daí tinha o ranking que eu fazia, quando eu entrei, ela passou para eu fazer o ranking, eu fazia, adorava também, sempre gostei, era lápis e borracha na mão. Aí chegava no final do ano, antes dos Jogos Abertos, né, tinha que entregar para a CODE, que era a Coordenação de Desportos, hoje é FESPORT. Tudo digitado, né, tudo datilografado, não era nada digitado, era tudo datilografado. Daí se dava um errinho, tinha que apagar, era um caos, mas era muito bom, assim, sabe? Pegamos épocas boas, eu não sabia se ia receber ou não, então, assim, ó, mas nunca foi, isso foi sempre secundário para mim. Nunca me preocupei, vai ter dinheiro para ela pagar esse mês. Não, daí chegava no final do ano e pagava. Depois, quando ela conseguiu a bolsa, daí sim, foi correto, né? Mas era assim, nós fizemos vários registros, os atletas não tinham registros, era datilografado, tinha uma folha, era uma pasta amarela, umas folhas amarelas, a gente colocava o nome, o número do atleta ali e o registro. Aí, quando vinha para a CBAT, eu também, tudo tinha que ser feito na federação. Nada era assim como hoje, eu acho que é no sistema, eu te vejo pelo nosso diários, né? Que tudo a gente preenche. Não, era tudo vinha, eu que fazia tudo. Inclusive, uma vez eu fui ao Rio de Janeiro, tinha a documentação de uns atletas de Blumenau, que era o seu Daniel. Ele que foi lá, ele pagou para mim, eu fui no Rio, seu Daniel, eu fui no Rio de Janeiro, que eu tinha onde ficar, aí fui lá, fiquei o quê? 2, 3 dias e já voltei, com esse documento, que tinha que ter o documento do atleta para ele participar. Eu não lembro os atletas, mas eram de Blumenau. Era quase que uma aventura, né, Alice? Era quase que uma epopeia. Sim, você falou que era tudo datilografado. Tudo datilografado. Com papel, aquele papel que copiava, como é que chamava aquilo? O stencil? Tipo um stencil, né? Que ficava com uma cópia. Então, me lembro, Não, ofício. O registro era uma folha amarela, umas coisas maduras, assim, tipo uma ficha mesmo. Aí tu colocava ali vinham vários atletas, né? Vários atletas. Não, mas digo mesmo até para fazer um ofício, coisa, tudo tinha que ter cópia, né? Sim. Ficava guardado. Então, sim. Cópia papel daí. carbono. Papel carbono, lembrei Isso mesmo, papel carbono. Tudo assim, então se tornava mais difícil, porque para corrigir um errinho era uma confusão. Tinha que digitar de novo, né? E diga-se de passagem, né, para os nossos amigos saberem, eu me lembro de poucas vezes que a Maria Alice errava. Ela tinha um capricho na digitação, na datilografia, né? E às vezes eram relatórios extensos. Um boletim de competição, por exemplo, para os nossos amigos entenderem, antes do mimeógrafo elétrico, primeiro era o mimeógrafo a álcool, depois era datilografado com cópia no papel carbono, e um pouco mais à frente vem o stencil elétrico, que facilitou demais a vida, porque já corrigia. Maria Alice, quantas noites você perdeu ou ganhou, não sei, digitando essas coisas? Uma vez a gente ficou na federação tentando colocar as fichas em ordem, né? 2h30 da manhã, nós encontramos o Torrado quando estava saindo, eu e a Alva e o Rubem Valdo saindo da federação, lá na Felipe Schmidt, saindo da federação, veio o Torrado com pneumonia, perguntando onde é que nós andávamos, o que nós estávamos fazendo lá. Aí a Alva, olha, nós estávamos trabalhando ainda. Então, assim, para colocar em dia, né, as fichas, organizar. Então, mas era bem bom, sim. Eu tenho saudade daquela época, assim, nunca me arrependi. Acho que foi um ganho. A federação nunca tinha dinheiro. Tudo que ela queria, a gente ia do lado na CODE, que hoje é FESPORT. O Torrado e a Alva tinham um bom relacionamento, né, com os coordenadores da CODE. Na época era o seu Fidelis, passei pelo Debem, pelo Vilarinho. Então, a gente sempre, qualquer coisa que precisava, a gente ia lá tirar xerox, cópia lá, né? Pelo bom relacionamento, assim, que se tinha. Sim, lógico.
Não, E o que bom pagamento daí que... pelo... Ah, o pagamento, Derek, que eu recebia da COD, que eles não podiam me pagar, pelo ranking que eu fazia, eu ganhava uma passagem, eu ia de ônibus leito. Aham, sim, eu ia de ônibus leito. Daí eles me davam essas facilidades, essas molezas, né? Foi aí que começou meu apaixonamento pela Fesport, antiga COD, né? Esse que você falou uma coisa que eu ia falar mais à frente, que paralelo à existência da federação, sempre houve essa boa relação, Sim, essa sim, aham. boa vizinhança com os órgãos do governo, que hoje é a FESPORT. Aí me lembro, teve DED, COD, o OD, o NED, eram vários nomes ao longo do caminho, mas todos tinham o mesmo propósito, na época, administrar, ou coordenar o esporte de Santa Catarina. Porque lembra, Alice, não tinham tantos campeonatos estaduais como tem hoje, e só tinha os jogos abertos no início. Então, o Sim, nosso trabalho todo era voltado para jogos campeonatos abertos. estaduais, troféu governador e jogos abertos. E eram, Isso, isso tinha o dava seis, Festival sete. Mirim, né, em Timbó. Sempre Não, teve, mas né? sim, sim, Mas mas era digo assim, do não... nível adulto, né? Ah, sim, Eram sim, quatro, aham. cinco competições no ano. Era muito pouca coisa, né? Mas mesmo assim dava um trabalhão, né, Pouquíssimo. Alice? Meu Deus, o que tem hoje... E Alice, me conta, como é que era? Você já falou um pouquinho que teve que ir para o Rio de Janeiro para resolver um documento de um atleta, que hoje a gente resolve pelo computador em 5 minutos, mas era assim me lembro que era assim uma epopeia enviar documentos, registrar os atletas na CBAT Sim, para poderem competir. Mas eu lembro também, Alice, me corrija se eu estiver errado, que nós tínhamos um registro da federação e sim, tínhamos o sim, registro aham. CBAT. Tinha atleta que era registrado na Federação Catarinense de Atletismo, mas não era registrado na Não CBAT. Como é era que na funcionava CBAT, isso? aham. Como é que era isso? Porque não era obrigatório, né? Não tinha, assim, obrigação. Aí, aqueles atletas que iam para nacional, para brasileiro, eles eram obrigados a ter CBAT, só que não antes não se exigia. Não tinha, a carteirinha era de papel também, não era como a de hoje, sabe? Então, mudou muito, né? Para quem é chegado a tecnologias, tá uma beleza. Eu ainda Pois. prefiro tudo à mão. Eu Aliás, prefiro. está aqui, está te olhando, ela está de olho em ti. Porque É, veja mas bem, era bem assim, ó. Daí, quando uma época eu fiquei sozinha, que o Joel era o presidente, foi embora. Ele continuou como presidente, mas foi para Criciúma. Aí eu toquei a federação sozinha. Aí o Correio vinha buscar, que eu acho que era o Hélio na época que tinha. O Correio vinha aqui na federação, era tudo assim, os pagamentos eu recebia, eu depositava, fazia as coisas para o Joel, depois eu ia uma vez por mês, eu ia na eu ia na lá em Criciúma para ele assinar os documentos, uma vez por mês. Aí prestava nossa, conta de tudo lá para ele. era uma aventura. Eu me lembro essa questão dos registros, aí eu recebia os documentos, tipo, o atleta João da Silva, ele ia ser registrado na Federação Catarinense de Atletismo e na Confederação Brasileira de Atletismo. E era Uhum. tudo, para vocês terem ideia, vinha fotografia, vinha carteirinha já assinada, a Alice tinha que colar tudo. E ela tinha um capricho, ela tinha uma organização que eu achava assim invejável. Aqueles arquivos, tudo, ela sabia exatamente onde estava cada coisa. E isso aí, Maria Alice, essa organização, você já falou da Dona Alva, claro, a gente aprendeu demais com ela, né? Esse sentido de organização de administrativa, né? E conta um pouco mais sobre isso, esse rolo dessa documentação, como é que funcionava isso? Dava muita Eles confusão? mandavam. Não, não dava, porque assim, ó, o atleta, o município, né, Terão, que tinha condições, foi o caso de Blumenau. Na época eu fui ao Rio de Janeiro levar um documento. Quem não tinha essas condições tinha que esperar, ia para. Na época era no Rio também a confederação, então ia para lá, voltava, tinha que esperar eles mandarem, não vinha assim uma por uma. Então a gente fazia, preenchia tudo isso, daí tinha que saber quem ia para a confederação, quem ia à federação, daí fazia tudo isso, era datilografado, tudo feito. Cada E ficha. orando para que o correio entregasse também, né? Tinha isso, né? Entregasse, sim, sim, bem isso mesmo. Porque Acontecia senão era assim um de chegar caos. no brasileiro e o atleta não ter o registro ainda na mão. Como é que funcionava isso?
Não, com a gente nunca aconteceu, sabe? Deu tudo certo. Nunca, nós não, que eu lembre, nunca tivemos problema. Nunca teve problema e é o que eu te digo, quem ia ter, mas como tinha condições, vai lá no Rio de Janeiro. Quem não tem, os que queriam mais rápido vinham até Florianópolis para entregar a documentação também, né? Que às vezes era mais viável. Ou então entregava num campeonato. E como é que era a comunicação com os clubes? Hoje você pega o WhatsApp, pega o e-mail, enfim. Como é que é? Você precisava falar com o clube lá? Tudo, Concorda? algum telefone, aí a gente ia lá na COD também para ligar. Até A que a Alva federação não tinha conseguiu um telefone. Não, tinha que ir lá na COD, a gente está sempre pedindo por favor, né? Então a gente ia lá na COD, ligava de lá. E depois das competições eles entregavam a documentação, aí ali assim, ó, recebia, tinha que receber eles tinham que pagar por mês, eles pagavam, a gente recebia a documentação deles, pois tudo a gente prestava conta, né? Mas se não, era tudo por ofício. Tu tinhas que falar com o clube, era por ofício. Isso aí hoje está muito mais fácil, né? Nem se compara. Isso aí eu até Imagino. gosto, né? A Outra economia coisa, também, né? a secretária sempre, historicamente, a secretária, quando tem competição final de semana, a secretária já naturalmente ela que organizou toda a documentação, ela que prepara tudo, enfim. E aí, me lembro que se chegava nas competições, as famosas listas de saída, que hoje são listas de saída, que eram as fichas de confirmação, e também a Maria Alice ia para a secretaria, né? Ia para a secretaria fazer a função do resultados, enfim, contagem de pontos, provas combinadas. Só que tinha um detalhe, Alice, não tinha computador, né? Não, era tudo feito à mão mesmo, escrito, ó, escrevendo. As cópias, aqueles boletins de resultado que era da COD também, que não era da federação. Quantas cópias tinha ali? 3 ou 4? Não lembro. Aí chegava na segunda-feira, quando a gente vinha dos campeonatos, era tudo datilografado, os resultados. Não, eu sei, eu estou falando lá na competição, eram 3 ou 4 cópias, tudo com papel carbono, daí a primeira ficava para a secretaria, a segunda ia para ser divulgado lá para os atletas, a terceira vinha para o locutor, e era daí tudo a com outra carbono, guardava né? para entregar na COD, né? Meu Deus, era bem isso aí mesmo, era com papel carbono, e tinha que ser aquele carbono de sujar a mão. Aquele bom, Porque né? aquele carbono que não suja a mão não prestava. Aí eu me lembro, se fazia tudo isso, trazia tudo de volta na segunda-feira, datilografava tudo para mandar esse boletim para a CBAT, para fazer... Olha, gente, para vocês que estão ouvindo aí, que hoje é tudo... A gente aperta um botão aqui no computador e os resultados aparecem, era muito trabalho, era muita dedicação, e essa pessoa chamada Maria Alice foi a grande carregadora de piano nisso tudo. Depois, com o tempo, né, Alice, outras pessoas se agregaram na secretaria. Sim, Eliane, Mara. A Maristela, a Eliane, o Edson Roberto, muitos naquela época faziam, mas tudo era, nós tínhamos aquele padrão de trabalho já desde aquela época, né? Pedra. O padrão que foi estabelecido, Pedra, a Jamira, então tudo tinha aquele padrão de trabalho assim que foi passando de geração para geração. E era muito trabalhoso, me lembro, porque a gente conseguia, acabava uma competição assim, 10, 15 minutos no máximo, a contagem de pontos estava pronta, era tudo na mão, era tudo na calculadora, era uma coisa assim. E nós tínhamos um padrão de trabalho, né, que foi estabelecido por vocês, por ti, pela Alva, pelo Rubem Valdo, que ajudou muito também nesse aspecto, né? Sim, com certeza. A questão organizacional. E hoje, né, hoje a gente tem um outro sistema de trabalho, que é o sistema informatizado, mas a logística não mudou muito, baseada muito naquilo que vocês principalmente estavam na federação, lá na sede, no dia a dia, que implantaram uma coisa assim que ficou na história, né? Que é uma coisa que o nosso pessoal que vai assistir, que está assistindo agora, tem a obrigação de saber como é que eram os tempos lá no início, né? Alice, outra coisa, você pegou a segunda gestão, né? Que o Torrado foi a segunda. A primeira foi o seu Newton Pereira, né?
primeiro presidente lá? Não, peguei e fui com o Torrado. Aí você pegou Torrado, Edson Roberto, Hélio Moritz Joel e Joel. e Euclides, daí só na arbitragem. Na época do Euclides, a federação foi para Criciúma, não ficou aqui e tal. Depois voltou para a gestão do Valmor, daí você não foi mais secretária, mas sempre atuando. Ficou muito tempo na secretaria, depois ficou muito tempo na Câmara de Chamada. Câmara de Chamada. E conta algumas coisas, assim, algumas histórias de Câmara de Chamada. Conta algumas histórias de Câmara de Chamada. Que a Maria Alice ficou muitos anos ali com a Dona Alva, ficou muitos anos ali com a Terezinha, depois com a Eliane, né? Essa galera que segura as pontas da competição e que o pessoal não percebe que estão segurando as pontas da competição. Tudo na mão, tudo na escrita, não tinha computador. Conta aí para nós, Maria Alice. Câmara de Chamada, como é que vocês faziam? Chamava, né, o atleta e ficava. A gente praticamente pegava eles no colo para levar para a pista. Eu me lembro do índio, um amigo dele que tinha, não lembro o nome do rapaz, um que andava sempre com ele. Eles lá em Criciúma, dentro do ginásio, e a gente chamando, última chamada, já estão entrando. Aí lá corria eu para o ginásio atrás dele. Hoje é coisa que não se faz, né? Perdeu, confirmou, perdeu. Antigamente a gente saía atrás deles, estava eles lá no ginásio conversando e de trololó, e eu correndo desesperado atrás dele. Entendeu? Então, assim, hoje é coisa que não se faz mais, né? Perdeu a chamada ali, mas eu vejo assim a Carol chamando, é praticamente a mesma coisa, fazer fila. Agora nessa última que teve em Timbó, ela disse para mim, eles chama eles ali, forma eles ali. Então fui lá, formei, aí sim a gente passa passa um filminho na cabeça da gente, mas é muito bom assim, eu sempre fiz com muito amor, eu sempre gostei. Então, eu acho que para mim não tinha problemas. Que tinha era resolvido dali mesmo a gente às vezes discutia, mas dali com os atletas tinha o técnico, tu lembra do Barreto? Sim, o querido Meu Deus, Barreto como fazia confusão. Mas assim, mas também acabava a competição, beleza. Tinha o Robson, que era o marido da Simoninha. Do Blumenau. Então, o Robson também era metido a macho, assim, na hora lá na mesa, batia na mesa, não sei o quê. E eu não ficava, eu era bocudinha que só, né? Eu não ficava quieta. Em Chapecó, eu quase que eu perdi a razão, né? Em Chapecó, nos Jogos Abertos que teve lá. Chamei o atleta não vinha, do salto em altura, o atleta não vinha. Daqui a pouco ele veio lá, todo cheio de si. Eu não lembro mais o nome do atleta. Daí ele veio, eu disse, não, senhor. Daí ele foi, Deraldo, eu ergui a minha mão, para dar nele, porque ele disse que eu não tinha chamado. Só senti uma mão me segurar, era do Euclides. O Rubem Valdes que disse para ele, vai lá e segura, porque se eu for, eu apanho também, vai lá. O Euclides me segurou, eu ia perder a razão, né, com certeza. Dele dizer que nós não tínhamos chamado, fiquei enlouquecida, Deraldo, ali. Mas foi só também, no mais. Aí acabei levando as filhas para fazer premiação também, fiz o uniforme da Mariá, né? Só da Mariá, mas nenhuma delas foi para o esporte, nenhuma delas quis saber. Bom, já que tu falou da Mariá, que é a tua filha mais velha, vamos recordar aqui Jogos Abertos de 1986 em Joinville. A Mariá tinha quantos dias? 40 dias. 40 dias. E tu e o Rubenvaldo levaram ela para a pista, choveu a semana inteira, todos os dias, 6 horas da manhã, nós na pista com a Mariá naquele carrinho, não sei o quê. E a Mariá está aí até hoje, né? O pessoal dizendo que você é maluco, você não sei o quê. E a Mariá está aí, médica. A Mariá, onde eu ia, ela ia junto na pista. Depois com a Joana, que já ficou mais difícil. Daí 2 não dava para levar, né? Eu lembro da Mariá também nos Jogos Abertos, acho que foi de 87, em Criciúma. Ela pequenininha, com o uniforme da federação também. Sim, uniforme azul com vermelho que a gente tinha. Era o nosso mascote, acho que era o azulzinho, né? Com blusa vermelha. Azul com vermelho, Isso, então, nosso mascote. Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem o que é o amor pelo esporte, né? Isso não são todos, mas eu conheço muita gente que fez isso. Árbitros, dirigentes, atletas, treinadores, que nunca deixaram o atletismo de lado, mesmo
na maternidade, na paternidade, os filhos pequenos. Quantas histórias nós temos aí, né, Alice, de filhos, de treinadores, de deixa, atletas na pista, junto com a gente, justamente. que a gente viu nascer, que a gente viu se criar. E hoje estão aí profissionais bem-sucedidos, graças a Deus, né? Mas a O gente já teve técnico que a gente muitas. via levar era o Vailate, né? O Vailates também tinha aquele O três Vailate criou pequenos, os né? filhos na pista, né? Que eu lembro, Verdade, assim. verdade, Vailates. Não, muita gente levava pequenininho, enfim. Alice, outra coisa assim que marcou muito naquela nossa época era a questão, os campeonatos estaduais tinham uma característica que, em termos de valorização por parte das equipes, por parte dos atletas, nem se comparava o que eram os Jogos Abertos. Então, nós tínhamos um procedimento lá nos campeonatos estaduais, mas quando chegava nos Jogos Abertos, o bicho pegava, né? Aí era tudo era questionado. Não muda muito hoje, mas naquela época que não Não, tinha fotofinish, que não tinha cronometragem eletrônica, que não tinha, era tudo o olho do árbitro e as decisões que a arbitragem tomava. o Como que 100 é isso quase comum. respingava? Como que isso respingava lá na secretaria? Como que isso respingava na parte administrativa da federação, ali na competição, que tinha que decidir, não tinha papo. Como é que era isso, Alice? Dava muita briga lá ou não? Daí vinha técnico lá reclamar, entendesse? Aí nós só dizia, ó, não é que a reclamação. Depois está prontinho já o resultado. Não, a reclamação tem que ser lá na pista. Não lembro se tinha diretor de competição, acho que nem existia isso, né, Deraldo? Tinha o Só tinha um coordenador geral, coordenador né? do atletismo, né? Coordenador É. geral. E era assim, era uma coisa assim muito disputada, assim, jogos abertos. Tu já estava em Era. Jaraguá do Sul em 80, tu já estava lá ou não estava ainda? Não, eu não fui Ah, nesse, Deraldo. Não, eu só fui no de 81. Jaraguá tu não foi, tá certo. Jaraguá tu não foi. E aí eu me lembro que ela está rindo, tem uma história que eu não vou contar. Tem histórias que a gente não pode contar. É verdade, Débora, é Não, verdade. em Jaraguá do Sul, me lembro, masculino, foi o ano que eu comecei a anunciar, porque eu sempre trabalhava na pista, a dona Alva me colocou como locutor e eu consegui presenciar um pouco dessa discussão. A competição acabou, acho que lá pelas 8 e pouco da noite que a gente anunciou o resultado oficial. Por quê? Porque deu uma diferença de 1 ponto de Florianópolis para Joinville. E ficou protesto, ficou assim uma briga, até recontaram 40 vezes aquilo lá, até se chegar à decisão que realmente tinha 1 ponto de diferença. E sabe que eu já repeti essa contagem 1000 vezes depois e realmente tem 1 ponto de diferença, né? E o pessoal na época não aceitou e aquilo ficou uma pressão, ficou muito constrangedor. Mas a gente passou, né? Vocês na época na direção da federação deve ter passado muita pressão semelhante, né, Alice? Assim, ó, 1 ponto é difícil, é melhor que seja uma diferença para você achar o erro, 10 pontos, por exemplo, 5. 1 ponto, tu faz e refaz, e tá sempre, tu não consegue entender se é mais difícil para se achar quando é 1 ponto. E era tudo Bem na mão, no complicado. lápis e na E calculadora, né, assim, ó, Alice? Não tinha e eles computador, tudo né? lá fora, sabe? E eles tudo lá fora, sabe? Meio que pressionando que a gente tinha que dar corridão na Meio não. secretaria para a pessoa sair. Uma confusão. E daí, assim, ó, aí quem acabava sul, o que ia? Em tudo para a secretaria fazer chacrinha. E eu quase não gosto de uma chacrinha. Então, me atrapalhava isso. Então, assim, ó, secretaria não pode ter chacrinha, principalmente na hora que estão fazendo fechamento. Não tem É, como deixar. em Chapecó, em 91, tu estava lá, né? Claro. Tava, aham. Lembra ali que a secretaria lá do Verdão é em frente ao pódio. E a gente estava fechando a pontuação e aquelas premiações ali de revezamento no final. Aí o pessoal já começou a jogar água uns nos outros, e aquelas janelonas É abertas, isso mesmo. aquela correria para fechar a janela para a gente poder. Lembra disso? A gente estava junto Sim, nessa, sim, né? é isso que eu te digo assim, ó, o pódio, para finalizar o geral, tu fazer do lado de uma secretaria é humanamente impossível. Aí o pessoal tudo Mas correu o da pódio era água, se fixo, enfiou né? na secretaria, né? O pódio era fixo. Era como Tá em lá até Joaçaba hoje. também, o pódio era fixo. Tá lá, o da de Chapecó está lá até hoje. Então, assim, era muito perrengue, para vocês entenderem, era muito perrengue, tudo na mão, tudo no. Não tinha computador, daí, se alguém resolvesse passar a mão na súmula e sair correndo, a competição acabava, né?
Não tinha mais registro de nada, claro. não é isso, Alice? Não, não tinha? Não. Muito Alice, risco na sua, né? Uma coisa boa que eu vejo hoje é que não tem tanto risco. Tanto assim, porque na nossa época era muito riscado, riscado. Hoje é legal que eu vejo o atleta não vai competir, desistiu, não tem nada de riscar, entendeu? Então, isso eu acho muito, sim. não, isso eu acho bem legal, sim, eu tenho notado, tenho reparado isso. Mas é a evolução dos tempos, né? A informática, tudo isso nos ajudou muito, né? A agilizar os trabalhos, agilizar a dinâmica ali da coisa. Alice, outra coisa assim que era muito... Como é que funcionava? Isso também é uma coisa que nem eu sei direito. Como é que funcionava a convocação dos árbitros para as competições? Não tinha e-mail, não tinha celular, a maioria não tinha telefone fixo. Como que funcionava assim? Eu quero convocar 40 árbitros. Como é que vocês faziam? A gente trabalhava muito com muito acadêmico, né, Deraldo? Então, isso ajudava, é coisa que eu já não vi agora em Timbó no dia. Dia Teve lá uma, 7. achei muito bom, ali de Brusque, né? Então, nós Sim, tínhamos muito acadêmicos. Veio acadêmicos da UFSC, Federal, da UFSC, da da UDESC, Desk. ia de onde vinha Blumenau. Então, assim, ó, as convocações não chegava nada para nós. Assim, a gente entrava em contato, entendeu? Eu acho que ia porque a maioria eram sempre os mesmos árbitros. Então, já Eram estava poucos árbitros, tudo. né? Era Sim, um daí na quadro bem competição, pequeno, né? sim, na competição já era de estar na outra, então quem vai, quem não vai, entendesse? Hoje nós temos na ativa cadastrados 135 árbitros na ativa, mas tem 400, eu acho, 300 e pouco registrados. Muita gente que já parou, enfim. Mas desses cento e poucos hoje, nós temos um grupo no WhatsApp, a gente coloca lá, e no sistema da federação, a convocação, quem está interessado, quem pode, se coloca à disposição, depois faz uma escala. Mas eu me lembro que na época... Isso aí é bem legal também, hein? Ali que a mas gente vai lá, ver o que quer, o que não quer. Não, na época nem pensar, né? Então, eu me assim, eu não sei, lembro. Deraldo, quando eu Vocês não ligavam lembro para os disso, árbitros? mas Como é que funcionava isso? Era não telegrama? Como tinha é que era? ligar, assim, já, porque era assim, ó, era você, a Eliane, a Mara e o Hélio, eu e o Rubenvaldo, o Edinho, o Minhocão. Então era tudo muito conhecido, entendeu? As pessoas, a gente Mas sempre os de nas fora? competições assim. Daí Eu- começou, entrou o Joel, daí veio o Euclides, foi vindo assim. porque daí quando a federação foi para Criciúma, é, esse grande grupo de árbitros que até hoje são lá de Criciúma são frutos da federação ter ido para Criciúma, eram os alunos da FUCRE, que hoje é a Aham, Unesc, né? Os alunos do sim, Euclides, que ele foi criando um quadro de arbitragem. Ele, claro, as competições eram basicamente em Criciúma, isso aí diminuía custos, então nós íamos em poucos árbitros de fora, né? Mas a minha curiosidade era sim. saber, queria convocar algum árbitro de Joinville, Blumenau, era por telefone? Como é que era, não? Nem Não, não lembra? tinha, não, assim, não, eu não lembro, eu nunca fiz nada de convocação, nem ofício, eu não lembro de fazer ofício convocando, entendeu? Nem Não para sei como jogos é que a Alba abertos? conseguia. Daí jogos abertos, ele passava a lista para eles. Daí eu Pacote? acho que e a COD que fazia. Mesmo, mas daí a Alba se encarregava de fazer esse convite. Ah, sim, Nesse, sim. a Alba já dizia tal. E também não, na nossa federação, assim, ó, nunca foi hoje que tá, né, que é convocado, mas quando antigamente ia quem queria, entendeu? Se queria também. É quem podia, Então, né? você chegava lá, mas não Hoje, existia nada a Alva convocando. na época, a Alva na época fazia algo assim como o diretor de árbitros faz hoje, né? Sim, fazia Tu era antes, secretária, tu fazia essa parte justamente, e daí ela alguém ligava. convocava. Ela Faz ligava tudo. para um, para outro lá da federação, ou então eu ia com uma listinha ligar. Eu mesmo, para a arte, eu nunca convoquei, sabe? Mas ela se encarregava disso. Ia numa competição, vamos supor amanhã. Aí amanhã lá a gente já decidia, vai ter outra tal dia, então vamos. Aí quem vai? Que os mesmos já sabiam que iam. O nosso quadro era pequeno, né? A gente acho que não tinha 30 árbitros naquela época, né? Não. Nos jogos abertos, para conseguir, acho que 35. Alice, outra coisa, quando tinha campeonatos brasileiros, por exemplo,
como é que era a logística, como é que era a organização da federação, que naquela época eram campeonatos interseleções, não tinha campeonato Sim. interclube. Como que a federação, e aí sim fica essa pergunta, né? Como é que a federação se comunicava com as equipes, com os atletas, para dizer que tantos e tantos estavam convocados, que a viagem era tal dia, que ia partir de onde? Como é que era essa logística? Bom, telefone não se tinha ainda, né? Então a Alva Não, fazia tudo isso da casa dela. Ela ligava, fazia, daí a gente aí o pessoal vinha, vamos supor, vinha o de Timbó com os atletas. Quem ia, entendeu? Daí eles escolhiam já o técnico, quem tinha mais número de atletas. O Vailate sempre estava, eu me lembro, daí a gente passou um dia para economia também, pegamos o pessoal em Curitiba. O Martinho estava esperando num ponto que ele era o Martinho, era o presidente da Federação do sim, Paraná. sim. Fomos todos juntos, eles, cada um era por conta, eles virem. E a federação, né? A federação também não pagava, assim, a Alva, às vezes, uma vez ou outra, como sempre, dava um jeitinho e conseguia, assim, mas era difícil, mas era alimentação por conta de cada um. O ônibus, ela também batalhava, ela e o Torrado conseguiam, né? Era Depois, na época tudo do pedido. Hélio, na época do Joel, isso aí melhorou um Isso. pouco ou continuou desse jeito Ah, ainda? melhorou. Assim, a gente não tinha, ó, tanto que quantas competições tu fosse que tu não recebia, que não tinha para pagar. Ah, Não não, tinha. isso aí a gente começou a ganhar É. quase E nos anos daí, quando 2000 o ali, Hélio né? entrou, o Hélio disse: não, tem que ser pago, nem que seja assim, ó, um valor pequeno, que a Simbólico. pessoa diga assim, não, é simbólico, um valor que não precisa. Daí começou ali o pagamento com o Hélio. Mas A gente era. marcava um ponto de saída daqui Não, não, mas eu e estou íamos. falando, quando eu falei das seleções, era dos atletas mesmo. Como é que vocês movimentavam para vir o pessoal do Não, a Campeonato Alva Paulista para ligava vir? da casa dela. A Alva teve muito custo com ligação, que não era essa Imagina, facilidade hoje, né? Ela ligava da casa dela. Eu não tinha telefone em casa. Celular nem pensar, a federação quase não ninguém tinha. tinha, quase ninguém tinha Não. telefone. Eu vim ter Depois telefone ela depois que eu casei, conseguiu. antes eu nunca tive telefone. Sim, sim. Então, ela que fazia toda essa logística aí, da onde que vai sair, de onde é que não vai, tudo era com a Alva. Ela telefonava da casa dela. E aí, quando chegavam os brasileiros, muitas vezes tu ia junto, né, Alice? Eu fui Tipo, em Brasília. Fui em ah, Brasília e mas fui um em Porto Alegre. teve o brasileiro em Indaiatuba também, em 1992. Ah, é verdade, de Indaiatuba tinha me esquecido, É, verdade, da Tuba, a gente verdade. foi Eu junto, eu fui fui o chefe de também. delegação. É verdade. Foi eu, você e o Hélio, né? Eu, você e Era, o Hélio da federação. aí os treinadores eram Vailate, João Nunes, Marisete, era uma galera. É, Lá não, não, no muito bom. SESI de Indaiatuba, lembra? Isso. Inclusive foi escolhida lá, foi feita uma votação, você foi escolhida, não me lembro o quê, mas depois nós vamos lembrar dessa história aí. Já Alice, passou, faz tempo. aí passou o Joel, passou o Hélio, passou o Joel, depois você continuou na arbitragem, né, especificamente. E quando é que começou a história da Maria Alice junto com a FESPORT? Quando é que Foi houve com o Joel. esse encontro aí do que você fazia na Daí a federação? federação veio hoje para cá, né? Onde vocês estão ali até hoje. Sim, Então, foi em 93, foi a inauguração. A Federação de Atletismo foi a primeira a ir para o prédio ali. E aí uma foi ali sede com o da Joel federação. que eu comecei a trabalhar. Primeiro com o Hélio, daí o Joel veio, assumiu. Eu fui ficando, daí assim, às vezes não tinha nada para fazer. Eu vim aqui, eu trabalhava o dia inteiro na federação. Aí o Joel conseguiu que eu viesse para cá, e daí o quiosque, eu vim com 20 horas e o quiosque conseguiu mais 20, daí fiquei com 40. Aí Nosso eu querido trabalhava amigo um período Kiosh nos lá deixou e agora, o né? outro aqui. Sim, foi o quiosque que me trouxe para cá, junto com o Joel, né? Aí foi indo, eu fazia um servicinho para eles aqui, ajudava a fazer cadastro de atleta que eles precisavam. Aí eu ficava fazendo, até que se deu minha vinda definitiva para cá, 94. 94 você já foi para a FESPORT. Na época Sim, já era aham. FESPORT? Já era, né? Já era Sim, foi FESPORT fundada, ainda. a Fesporte foi em 93. Daí ali já comecei a fazer umas coisas para eles, registro de atleta e tal, mas também não podia muito, daí foi a maneira que o Joel viu também de pagar o meu salário. Eu vindo Sim. para cá, daí eu trabalhava aqui e lá. Trabalhava nos dois, né? Aqui e ali. Quer dizer,
para vocês, amigos que estão assistindo, o casamento desta mulher com a federação já é muito antigo, né? Ela tem um vínculo inseparável com a Federação de Atletismo. É Alice, verdade. daí com o tempo, quando a federação foi para Criciúma definitivamente, aí você ficou na FESPORT, isso? Aí só fiquei nessa esporte, aham. E quando que começou essa outra história, assim, que o estado inteiro conhece, não só no atletismo, como em todas as modalidades, esse vínculo da Maria Alice, essa ligação da Maria Alice com as premiações, com os cerimoniais, com essa coisa que você faz com tanto carinho e tanto amor até hoje? Isso mesmo. Lembra da Mili, que trabalhava aqui na FESPORT? Sim, claro. Então, a Mili, ela da época que ela fazia desenho à mão livre das medalhas, dos troféus. Hoje eu vejo, fazem tudo no computador, né? A Sim. Mili desenhava assim, mão livre. Desenhava, pegava um papel e aí ela começou a me chamar para ir junto com ela, levava, me colocava sempre na equipe dela, era só eu e ela na época. Aí foi indo, ela saiu, foi para administração, aí ela Alice agora é toda tua, eu disse, a menos o desenho. Aí fui indo, peguei o gosto, assim, pela premiação. Aí adoro, eu trato com muito carinho. Trato mesmo. Sempre gostei muito. Não gosto que atleta tire a medalha no pódio. Parece uma falta, assim, de respeito, entendesse? Porque não é eu que estou lá entregando para eles, fazendo, né? Mas é que antes disso, chegar a medalha ali, houve todo um processo, né? Sim, sim. Orçamento das premiações, a licitação, que é estressante, depois essa chegada, daí tem que ligar para o fornecedor para entregar. Então, isso, aí às vezes o atleta nem valoriza, tem atleta que valoriza muito, mas tem outros que não, né? Então, mas eu acho que a maioria valoriza. A grande maioria. Quem das Maioria. modalidades aí nunca tomou uma bronquinha da Maria Alice porque tirou a medalha no pódio, né? Muita gente já tomou uma bronquinha da Maria Então, Alice. vira o boné, né? Desvira esse boné. Sandália de dedo não pode. Sim, mas tá certo. Eu sempre Eu digo acho para que eles, né, que quem está olhando lá na arquibancada, é muito bonito ver o atleta assim uniformizado, entendeu? Lá no pódio, subindo, do que ver um lá tudo com o boné virado, a jaqueta aberta, entendeu? Eu acho que faz uma diferença para eles mesmos, não é nem para mim, né? Para eles, porque eles estão recebendo. sim. E esse setor da FESPORT hoje, que é um setor, né, que lida com as medalhas, com os cerimoniais, já passou muita gente, né, Alice? Que eu me lembro, assim, muita gente já teve por ali, mas a Maria Alice sempre permaneceu, né? A Maria Alice sempre ali. Sim, Acho que foi uhum. a única, né, que nunca saiu dali, né? Eu entrei aqui, entrei com o Kiyoshi. Todos que tem ali, que tem um mural ali na frente com todos os presidentes, eu saí agora com o Kelvin. Com o Kelvin não tive oportunidade de trabalhar muito, né? Mas nem muito, nem trabalhei, na real. Mas faz parte, né? A aposentadoria chegou, né? Alice, só para o pessoal ter um... Eu falou do planejamento, ela tem que passar por uma aprovação, uma licitação, mas assim, eu cansei de entrar na tua sala aí e ter caixas e pilhas de medalha, né? Como é que é essa logística ali? Você dividir tudo por Sim, modalidade, sabe? É sozinha ou tem mais gente? Ou tu tem esse trabalho de coordenação mental que você faz para aquilo tudo funcionar? Como é que é? tem, assim, ó, na sala sou eu sozinha. Eu tive 2 anos aí, eu fiquei com o Janga, que me ajudou muito, sabe? E Sim, quando querido tive Janga. que adesivar as medalhas, que veio um ano tudo sem adesivo, licitaram sem adesivar. Pense, nós adesivamos 126 mil medalhas, foram adesivadas. Isso, Mas vem chegando assim, virando ó, noite? agora. Sim, eu dormi 3 noites, eu fiquei aqui 3 noites, sozinha daí. Eu passei e fiquei direto aqui 3 noites. Olha Nos só. Jogos Escolares. Os Jogos Escolares é o que tem. Mas fiquei com uma alegria, assim, uma alegria. Meu Deus, amanhecendo o dia. Eu olhei assim na rua, meu Deus, que felicidade. Eu estava bem e fiquei daí direto. Passei a noite, não fui para casa, fiquei direto, só fui embora às 19 horas. A Maria e a Joana maluca ligando, mãe, quando é que tu Sim, anda? É isso? ligavam para a Josélia, ligavam para mim. Teve um dia que eu perdi noção do tempo aqui, quando eu vi era 1 hora da manhã.
Então, então isso aqui Isso aí, pessoal, isso aí é fazer coisa com amor, não é pelo dinheiro. Ninguém faz isso. Quem faz isso não é pelo dinheiro. Como ela fazia lá em 1981, virar a noite fazendo súmula à mão, ela recentemente está virando noite adesivando medalha. Ninguém com sabe certeza. disso. Então a pessoa, quando pega a medalha lá, que não dá muita bola, não sabe o trabalho que foi para chegar ali. E é essa pessoa, Maria Alice, que faz isso com esse amor, com esse coração, que eu não vi igual ainda. Sinceramente, eu não vi igual nesses anos todos que eu estou, 43 anos, eu não vi igual. Alice, esses anos todos na FESPORT, assim como na federação, você cria vínculos com as pessoas, né? Como é que é Sim, cria-se. essa parte efetiva, pessoal? Como é que é isso? Sim, ó, é um vínculo que tu crias, é uma amizade. Claro que tu não vais, nem todos te amam, né? Até porque eu sou um pouquinho encrenca, né? E com a idade a gente vai ficando mais ainda. Nem todos amam. Mas assim, ó, eu sentia isso, assim, ó, nos meus aniversários. Eu fazia questão de vir trabalhar e passar aqui. Sabe, eles faziam, a gente era assim, ó, com eles aqui era muito bom, porque todos eles, coisas assim que depois eu ficava sabendo que eles faziam vaquinha para comprar um bolo e que quando eram outras pessoas, não sei o que reclamar, e quando era para mim, todo mundo, nunca ninguém reclamou. Então isso é o que tu tens, assim, que tu recebe de volta, né? Sabe? Viajei com a MAP para o Festival de Dança, 36 cidades, Denaldo, do estado. Uma noite cada, nós dormimos uma noite em cada lugar. Chegou numa parte que eu ia falar, sobre a questão do dança, dança Catarina, né? Isso, dança escolar, dança Catarina. Tá, essa página do Dança Catarina, já que você tocou no assunto, eu ia chamar depois, e eu sei que foi perrengue, né? Você já falou, 36 cidades praticamente dormindo uma noite em cada cidade. Como é que foi essa preparação desse cerimonial, como também tem os outros cerimoniais dos eventos da FESPORT, preparação desse cerimonial específico da dança, como é que funciona isso? Um dia em cada cidade, como é que é isso? Sim, ó, o som, quando tu chega lá na cidade, o som já está montado, né? Aí a MAP ficava com a parte dos ensaios, lá da dança, apresentação, da passagem de palco. Eu ficava com a premiação e a conferência de documentos. Aí depois também veio a Virgínia, agora nos últimos anos a Virgínia. Daí a Virgínia cuidava do protocolo, que lia e falava, tudo era que era o cerimonialista era a Virgínia. Eu só com a premiação. Só que assim, ó, tu acabas o evento, tu tens que desmontar tudo, colocar dentro do caminhão ou do ônibus, e daí no outro dia pega as caixas, pega aqui, aí a gente via que faltou uma caixa, daí tem que ligar para a FESPORT, faltou tal caixa, não sei o quê, tem que mandar, dá um jeito. Então, assim, ó, eles mandavam, eles davam um jeito, faziam chegar até nós. Tem que tomar cuidado, assim, loucura, nas caixas, Fernando, eu escrevo sempre assim, ó, cuidados, troféus, muito carinho com essa caixa, porque não é pegar e jogar a caixa assim. Tem que cuidar, porque senão o troféu chega desmontado. Chega desmontado. Chegar troféu quebrado, lembra? Que perrengue, chegar na hora daí tem que dar um jeitinho, quebrado. Né? Alice, nosso tempo está quase acabando. Vamos puxar de novo da memória. Pode ser qualquer competição, mas quais foram assim os 2, 3 maiores grandes eventos da tua vida em Santa Catarina? Pode ser no atletismo, pode ser os eventos da FESPORT, enfim. Qual foram aqueles assim, quando tu pensa, esses aqui foram os meus grandes eventos? Paralimpíada Escolar foi um deles, que eu fui não como para nada de premiação, eu fui para fazer as compras. Eu fazia as compras, fazia os lanches, organizava os lanches dos atletas, que eram 160 lanches todos os dias, que a gente fornece para eles, né? Vai comprar remédio. Então, assim, ó, em São Paulo, eu sou medrosa que só perguntava, tu ando sozinha lá. Isso foi em São Paulo. São Paulo, Paralimpíadas Escolares foi em São Paulo. Isso. Aí fui também em Brasília em 84, acho que foi 84, 85, eu fui em Brasília, acho que foi 84. Fui a Brasília no Brasileiro, daí fiquei também para o GESC, que era GEBS na época. Sim, GEBS. Foi primeiro o GEBS, depois a gente aproveitou a estrutura e ficou para o Brasileiro, que muitos atletas eram do GEBS e do Brasileiro.
E jogos abertos também gostava muito. Sim, ó, todas as competições que eu fui, né? Todas. Qual é os Jogos Abertos que tu lembra assim? Esse foi os Jogos Abertos. Ai, na nossa época, Deraldo, tinha ranking, assim, ó, que os rankings eram bem. Eu vejo hoje, assim, entender se não existe mais ranking, e antigamente tinha uns pista com 6 e um 18, pista com 8 raias e um 24, provas de campo e um 12. Mas assim, Naquela época era pelo ranking, né? Só ia para os Jogos Abertos quem tinha então, feito o índice. o de Itajaí foi o primeiro, assim, que eu lembro, foi em Itajaí. Foi o primeiro meu como árbitro, né? Que a Alva antes não deixava ir como árbitro, não estava formada. Não Aí eu já deixava estava mesmo. formada em Itajaí. Não Só tinha que deixava estar mesmo. formada para entrar no. Como eu ia, quando eu ia com vocês, sim, eu ia como acadêmica. Só em Itajaí que eu fui como árbitro, foi meu primeiro lá em Itajaí. Então, esse Temos marcou histórias bastante para mim. daqueles jogos, né? Temos histórias, né? Várias histórias, né, dos nossos jogos, que eram muito bons. Eram, não são, né? Eram sim que a gente. E hoje a Maria Alice, ela continua na federação, agora se aposentou da FESPORT, mas continua indo lá, dando aquela força, e eu sei que ela não vai deixar de ir enquanto a parte dela não tiver tudo bem encaminhado, a gente sabe disso. E hoje ela está na nossa diretoria, na parte de cerimoniais, de premiações, porque ninguém melhor do que ela para fazer essa parte. Eu brinco com ela assim, cadê o terninho? Cadê a roupinha de cerimonial? Porque isso dá um visual, dá uma moral para o evento, né? E ela faz isso com um amor, com um carinho impressionante. Hoje ela e a Lies, essa parte de medalha, de troféu, tudo, as duas se organizam, mas a Maria Alice, eu sempre digo assim, né? Tem competição sem a Maria Alice com a Maria Alice, é diferente. A Maria Alice tem que estar lá, ela tem que estar junto com a gente, porque ela representa essa história, ela representa todas essas etapas que a federação passou ao longo dos anos. Maria Alice vem junto, ela faz parte da nossa história, e por isso que eu fiz questão que hoje, na 40ª edição do nosso quadro, fosse ela a entrevistada. Então, Maria Alice, para encerrar, já que nosso tempo está estourando, eu sempre peço para os nossos entrevistados deixar uma mensagem, peço para os nossos entrevistados falar o que quiserem com relação ao nosso atletismo. Então, não pode chorar ainda, Maria Alice. Qual é a mensagem que você deixa para nós, Maria Alice? Trabalhe com paixão, com amor, entendeu? Porque tudo vai se tornar muito fácil. Eu não lembro de ter vindo trabalhar, de ter ido trabalhar numa competição. Quando eu voltei esse ano, meu Deus, eu parecia uma criança. Tinha me dado pirulito. Adorei, voltei para uma competição, entendeu? Então, assim, ó, tudo com muito amor e muita paixão. Eu sei que muitas vezes deixei família de lado, filhas, né? Mas vou te ser sincera, se eu tivesse que fazer tudo de novo hoje, com certeza que eu ia fazer. Nesse. Pensamos igual. Pensamos igual. Eu sei. Então, vejo bem. Fiz muita amizade, né? Também, isso aí. Mas o amor e a paixão, assim, por tudo, eu vejo isso nos técnicos também. Aqueles técnicos, meu Deus, que eram atletas e hoje são técnicos, meu Deus do céu, aquela paixão, que se não tivesse a paixão e o amor, com certeza já tinham caído fora. Né? Com certeza. Que é chuva, a nossa modalidade, ela é muito triste, sim, que é chuva, embaixo de chuva, é sol, embaixo de sol, não tem... Frio. Tem arrego, né? Não tem que fazer, tem que tocar. E hoje, Mas com as pistas sintéticas, facilitou um pouquinho, né? Lembra quantas competições a gente ia às 6 da manhã, chovia, voltava para... E ficava assim, repetindo isso, né? Hoje, graças a Deus, com a pista Joinville, sintética... 86, foi uma delas, né, Deraldo? Joinville. E hoje, com a pista sintética, graças a Deus, esse é um problema a menos, né? Que a gente eliminou com certeza. Facilitou sabe que muito, a competição vai acontecer, né? Alice, você sabe o carinho, o respeito e a amizade que a gente tem, isso aí transcende o atletismo, né? É uma amizade como irmãos, realmente. Eu digo que você é uma irmã de coração, e é verdade, é uma irmã que a vida me deu. Uma pessoa que eu sei que eu posso contar, que eu posso confiar.
Então, eu queria te agradecer demais essa disponibilidade, né, de contar um pouco dessa história bacana para a nossa turma do atletismo, para os nossos amigos, e te dizer que as portas são sempre abertas, a federação é a sua casa. Quando a gente estiver aqui, a federação é a sua casa, porque não vejo pessoa melhor hoje, além da dona Alva, para representar todas essas etapas que a gente viveu, do que você. Obrigadão, Maria Alice. Mais Eu alguma coisinha agradeço que queira também, dizer? tá? Não, só muito obrigada, fiquei muito contente, tá? Obrigado, querida. Beijão também. E a gente se vê Outro para logo, logo vocês. na próxima competição que vai ter, a gente já vai estar junto, então. E Tá bom, então. eu queria agradecer a você que está conosco, você que está assistindo, você que está acompanhando o nosso quadro. Essa foi a belíssima trajetória de Maria Alice Fernandes Neto no atletismo catarinense. Grande abraço, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.